Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e em mais esse vídeo pro Veda chegou o dia de conferir quais foram as minhas leituras do mês de março. Eu li 7 livros e vou falar de cada um deles pra vocês no vídeo de hoje. O primeiro livro que eu li no mês era um que eu já tava super curiosa pra fazer a leitura e que fiquei ainda mais depois de ter lido O Segredo do Meu Marido, e foi o livro Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty, mesma autora então do outro livro que eu mencionei. E esse livro ganhou também esse ano uma série de TV adaptada pela HBO. Ao todo foram 7 episódios, eu ainda não assisti nenhum, mas eu tô bem curiosa pra conferir. Aqui a gente vai ter uma história ao redor de uma morte que acontece na festa de pais de uma escola. E quando a história se inicia, a gente não sabe quem morreu, por que morreu, se foi um acidente, se foi um homicídio. E então a história regride no tempo pra poder mostrar pra gente tudo o que aconteceu. Assim como no Segredo do Meu Marido, o que eu mais gostei no livro é que ele tem uma escrita extremamente leve, que engana você e que não te dá no início a dimensão das problemáticas que vão ser abordadas, da maneira de como isso vai ser aprofundado, de como as personagens vão ser complexas. Então não só o livro te fisga pelo entretenimento, por você ficar curioso para desvendar os mistérios, entender o que foi que aconteceu, como também ele vai despertando inúmeras reflexões ao longo da leitura sem se tornar cansativo ou pesado. O segundo livro que eu li no mês já tem vídeo resenha minha dele aqui no canal e foi Destinado, da Karina Risse, que é o terceiro livro da série Perdida. Aqui a gente vai ter a história sendo contada pelo Ian. Não é a mesma história dos outros livros contada pela perspectiva dele. É uma nova história, então, após o segundo livro, que é o Encontrada, e que na realidade a gente vai ter também aqui alguns flashbacks dos livros anteriores. Eu não vou falar com tantos detalhes, porque como eu disse, eu já fiz vídeo resenha. O que eu posso dizer é que até agora da série foi o livro que eu menos gostei. Foi uma leitura muito gostosa, o Ian é um personagem muito apaixonante, mas esses momentos de flashbacks em alguns pontos acabaram deixando a leitura um pouco mais lenta, um pouco mais cansativa pra mim. E como o Ian também é todo cavalheiro, todo gentil, faz todo aquele estilo de galã do século XIX, a narrativa dele também vai ser menos divertida do que é pela perspectiva da Sofia, que é muito mais despojada, extrovertida do que ele. O terceiro livro foi um romance histórico que acabou sendo diferente do que eu imaginava, e é O Perfume da Folha de Chá. Aqui a gente vai ter a história se passando na década de 20. A protagonista é uma jovem britânica que se casou com um dono de terras do Ceilão e agora ela tá indo em encontro a ele. Quando ela chega, as coisas não são como ela imaginava. Apesar do cenário paradisíaco, o marido dela parece que tá se afastando dela, os empregados são todos carrancudos, todos fechados. E aí então, quando ela descobre que tá grávida e acha que a vida dela vai dar aquela guinada, o pior dos pesadelos dela acontece e as coisas ficam ainda mais complicadas. Quando eu iniciei a leitura, eu achei que aqui a gente teria um foco maior, talvez, no passado do marido dela, então que dá indícios de ter algo sombrio, algo escondido, mas na realidade não. O que a gente tem mesmo aqui é mais a questão do drama, e drama que eu digo não aqui simplesmente pra fazer você chorar, mas esses conflitos de relação, esses conflitos internos das personagens, elas tendo que lidar com seus próprios receios, com suas próprias escolhas. O romance aqui, ele é bastante bonito, a narrativa da obra é muito fluida, então é uma leitura bastante rápida que você faz, e embora ele tenha essa carga emocional, essa carga introspectiva maior, não foi um livro assim que me emocionou. Eu gostei da leitura, mas eu acho que pelas temáticas, pela forma de como é abordado, talvez eu poderia ter me emocionado com a leitura e isso não aconteceu. Ainda assim foi um livro que eu gostei e que eu recomendo pra vocês. Mais um que eu li era um que tava na minha lista de clássicos a serem lidos e foi o Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Aqui a gente vai ter a história do Pip. Ele vem de uma família muito simples e quando ele passa a frequentar a casa de uma mulher rica ali da sociedade e tal, ele se apaixona pela filha adotiva dela e ele passa não só a desejar a menina, como também ele passa a almejar um estilo de vida que não é o dele. Então ele acaba recebendo inesperadamente uma grande quantia de dinheiro de um benfeitor anônimo e a vida dele muda por completo. Eu gostei bastante da leitura, eu ainda quero assistir aos filmes. No meio aqui do livro, eu tava num momento em que eu não tava conseguindo ler muito, então eu acabei ficando mais jogada na história, mas tanto o começo foi bem fluido, quanto principalmente o final, eu não conseguia assim largar nas últimas páginas. E eu achei uma história lindíssima. Vai falar sobre aquilo que a gente acaba valorizando na nossa vida, e ele faz tudo isso também, mantendo também mistérios e paixões narrativas, que é justamente para poder captar o leitor. Vocês vão ver que esse mês eu acabei lendo muita coisa de época, e mais
mais um desses livros foi o Quando a Bela Domou a Fera, que é uma releitura de A Bela e a Fera e que tem aqui como personagem fera um conde que é médico e baseado no Dr. House da série de TV. Aqui a protagonista é uma jovem belíssima e que acaba se envolvendo em um escândalo que, pra ser contido, ela precisa pra ontem casar com alguém. Então a família dela resolve oferecê-la em casamento ao pai desse conde que é médico, porque o pai dele tá desesperado pra casar o filho. O filho, então, ele tem uma péssima fama, um péssimo humor, e é quando ela vai pra encontrá-lo que a história se desenvolve. Eu amei as personalidades dos personagens, a combinação dessas personalidades resultou em diálogos extremamente espirituosos, divertidos, que fez então com que eu imergisse completamente na leitura. A narrativa da autora também é muito fluida, as passagens eróticas não são extremas aqui. Foi um livro que me envolveu bastante, que me divertiu bastante e que eu recomendo pra quem gosta de um bom romance de época. Mais um livro que eu li aqui foi a pedido da faculdade, foi o Iracema, do José de Alencar. Eu não gosto nem um pouco desse livro. O livro, na verdade, é um mito de formação do Ceará. Ele vai então contar a história, né, da Índia que se apaixona pelo colono, pelo português, pela história de amor proibido entre eles. E o que eu não gosto do livro é porque eu acho extremamente exagerado. Tem aquelas características extremas de idealização do romantismo. E eu brinco assim, que até eu que pingo açúcar acho o livro demais pra mim, é doce demais pra mim. Não tô falando que o livro é ruim, não é isso, porque afinal se ele fosse, ele não seria um clássico da nossa literatura, mas aqui pra mim não vai, não desce. E o último livro que eu li no mês foi A Prova de um Exemplar, que eu recebi, que vai ser lançado agora no final de abril. O livro já tá em pré-venda e é Uma Sombra na Escuridão, do Robert Brindza, que vai ser lançado pela Gutenberg. Ele é continuação de A Garota no Gelo e eles são protagonizados então pela detetive inspetora Erica Foster. Os livros na realidade podem ser lidos separadamente porque cada um dos casos é um caso diferente, mas pra gente poder acompanhar a evolução da personagem, o legal, o ideal é que a gente leia os livros em ordem. Lá fora tem 3 ou 4 livros da série já publicados e o segundo tá chegando no Brasil agora. Aqui nesse caso, a Erica Foster é chamada pra investigar a morte de um homem que é encontrado nu na cama, asfixiado com um saco na cabeça. Após alguns dias, um outro homem é encontrado nas mesmas condições e ela precisa então entender quem é que tá fazendo isso para evitar que outras mortes venham a acontecer. Eu gostei ainda mais desse livro do que do anterior. Desde o início também o autor sabe te fisgar, te prender ali pra história e ele vai criando então cenas de suspense que aguçam sua curiosidade. O legal também é que praticamente na metade do livro ele já revela pra você quem é que tá por trás aí desses crimes, só que quem não fica sabendo isso é a Erica e os outros investigadores. E aí eu temi que após essa revelação o livro perdesse a graça pra mim que tava lendo, só que não. O autor consegue manter a gente ali preso à história, principalmente porque a gente fica querendo ver como que a Erica Foster e os demais investigadores vão conseguir resolver o caso. Adorei as temáticas que foram abordadas, tudo que tá envolvido aqui então nos assassinatos. A minha crítica aqui é a mesma que eu faço ao Garota no Gelo. Algumas passagens eu achei que ficaram um pouco mais ainda menos amadurecidas, talvez com um tom um pouco mais artificial, e diminuíram, acho que um pouco o grau de complexidade dos fatos. Acho que justamente porque por serem questões muito complexas abordadas aqui, exigiriam assim uma habilidade ímpar para poder fazer esse desenvolvimento. De qualquer maneira, isso não fez com que a obra perdesse o brilho para mim. Foi uma leitura extremamente envolvente que eu recomendo muito pra quem gosta de um bom thriller policial. Contem pra mim o que vocês leram durante o mês de março. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, aproveite pra se inscrever e acompanhar todas as novidades. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do blog. Beijos a todos e até amanhã!